Olá, galera! Estamos começando mais um Saleiro Cast, o podcast que aumenta a sua pressão. Roda a vinheta. Money, 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 money. Money, money, money. É a vinheta ao vivo aqui. É, enquanto a gente não tem dinheiro para... Estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando. Então, pessoal, caros paliteiros, como diz o Gustavo, ele não está aqui hoje. Tá bem representado. Hoje falaremos sobre dinheiro. Dinheiro, e hoje será o nosso tema. Estamos aqui com os nossos amigos. Hoje está aqui o nosso amigo, companheiro Jean. Salve, galera. Tudo bem? Estamos aqui com o companheiro Lucas, ou Jimmy, como diz o... Jimmy. Então, eu não expliquei os nomes de guerra. Jimmy é bonitinho. Eu não expliquei no último podcast que eu participei, eu não falei a minha idade, nem porque meu apelido é Jimmy. Ah, sim. Minha idade eu tenho 28, porque eu nasci em 92. E meu apelido é Jimmy Neutron, por causa que eu era parecido com Jimmy Neutron. Bons tempos de Napoleão. Sim, foi lá a origem desse apelido. Não era do Diniz? Não, o apelido veio antes do Diniz. O apelido começou no Napoleão. Pelo primo do Gustavo, inclusive. Estamos aqui com o Coreia. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que eu falava? Eu sou Coreia, mas eu sou coreano. não sou coreano. Olha que bordão maravilhoso. E o Coreia, de onde surgiu? É de Correia mesmo? O que é? De onde veio o Coreia? É de Correia. Um amigo meu achou que Dislexo. ia ficar legal chamar de coreano, porque é Correia. Aí pegou a abreviação do apelido. De coreano ficou Coreia. Aí O pastor Francisco entendeu que o seu apelido era China. Porque na verdade o olho dele é meio puxado também, sei lá, aí dá uma... É um pouquinho, né? Dá uma impressão aí de que é... O Geninho me cumprimenta, ele... Camboja, Vietnã... É bem oriental. Aí Mongólia. Aí, Coreia. É só pra testar a memória, né? E eu sou o Matheus, o Moreira. Eu nunca tive apelidos, né, com assim de nome, né? Só falando assim da minha pequena cabeça, né? Nenhum apelido? Nenhum? Nunca teve? Caixa d'água. Caixa d'água, cabeça de nós todos. Houve um momento que eu odiava, né? Agora Alguém acha graça, falava, tá bom? É hoje sempre eu acho... assim. O chapéu que você compra deve ser mais caro, né? Verdade. Pra falar a verdade, eu nunca acho um chapéu, né? Eu tenho que comprar. Você andou muito tempo com chapéu, né, cara? Por aí. Por isso que eu ando só com chapéu de Panamá, né? Porque Sim. hoje os bonezinhos não cabem. Não cabe. Então, Caramba. dando essa introdução, né? Falaremos hoje sobre o dinheiro. Como diz, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, será? 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 Cara, só pra a gente começar, eu quero ler uma frase que eu encontrei Você esses queria dias. fazer uma oração. Pô, deixou o Lucas sem graça, tá vendo? Agora eu vou ter que orar. Não faça isso. Lê a frase aí. Tá, eu queria pedir uma música também, Aqua. Barbie Girl, da Aqua. Depois toca aí. Ó, eu vou ler a frase, hein? O cara que disse que dinheiro não compra felicidade não sabia onde fazer compras. David Lee Roth, vocalista do Van Halen. Defina a frase agora. O cara que... Como? A frase é elementar. O cara que disse que o dinheiro não compra felicidade não sabia onde fazer compras. Basicamente, ele está dizendo que o dinheiro compra felicidade, sim. É isso que ele está falando. O cara não... Só para quem não sabe quem é David Lee Roth. Eu não sei. Ele é um rockstar dos anos 80 que deve ter torrado a grana dele todinho em droga, ou, sei lá, viagens. Tá explicado, etc. né? Ele disse isso. Ele não é um empresário da alta, tá? Ele é só um rockstar muito doido dos anos 80. Assim, que Então ficou ele muito usava rico. o dinheiro dele no mercado negro. Mercado negro, branco, azul, onde ele Ele queria sabia onde gastar. Sim. Ele então... Bom, eu não sei quando ele disse essa frase, mas eu achei muito interessante, porque ele é rico. Então, ele é rico. Eu acho que ele sabe muito bem o que fazer com o dinheiro dele. Eu espero... Ele sabe o que é ter dinheiro, né? Sim, ele conhece. Ele tem. Porque ele tem. Então a gente podia começar falando, né, sobre
que a gente pode chegar? Como funciona a sociedade hoje, né? A função que o dinheiro tem na sociedade. Consegue falar da história, de como começou, Matheus? O dinheiro? O escambo, como é que era? Tu tem fresquinho aí? Ah, meu Deus. Podemos dizer que... Por cima, assim, algo por cima. Podemos dizer que antes, né, antes que houvesse dinheiro, né, gosto de papel, de moeda, antes as pessoas já tinham o costume, né, de trocar mercadorias, né? Por exemplo, você fazia um trabalho e a pessoa dava alguma coisa em troca, né? Talvez isso é a origem, né, desse dinheiro, né, da palavra, não da palavra, né, mas do conceito, né, de você trocar e pagar algo, né? E olhando mais para um contexto assim bíblico, mais ali no Novo Testamento, já vemos a questão ali do dinheiro. Eu sempre gosto de focar na questão bíblica, né, porque é um podcast cristão. E né, havia ali as moedas que se usava, havia o denário, que tinha as moedas menores, as moedas maiores. E chegando agora na Idade Média, também tinha a questão do feudalismo. O que é o feudalismo? Havia ali uma sociedade dividida, né, entre o nobre, clero e os servos. E ali já havia ali o trabalho feudal. E alguns historiadores dizem que é dali que já nasce a origem ali do capitalismo. Né? Amém. Que é algo... Oi? Que é algo que nós vemos hoje. Claro que não nasceu ali, mas já foi se distribuindo ali, né? E mais para frente, vemos a questão da Revolução Industrial, né, das indústrias, né? Também temos a questão da própria influência da Reforma Protestante, que tem até um livro do Max Weber, né, que é um livro de sociologia muito famoso, que diz que o nome do livro é A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. E segundo Weber, ele diz que as nações protestantes, como os Estados Unidos, né, teve a Reforma Protestante. Como os protestantes enxergaram o dinheiro, teve uma grande contribuição para esse nascimento do capitalismo, né, para o crescimento do capitalismo. Diferente das nações católicas como o Brasil. Então, por isso que a gente vê essa diferença. E agora, olhando para um contexto bíblico, eu sempre gosto de fazer esse contraponto. Jesus ele fala lá em Mateus que ele chama o dinheiro de mamon. É interessante que mamon não havia uma divindade, não havia um deus chamado mamon, mas ele coloca o dinheiro como uma divindade. O próprio Jesus falou, uma divindade pagã, embora não existia uma divindade naquele contexto com o nome de Mamon, mas Jesus, ele mesmo colocou, porque ele ensina ali que o dinheiro tem essa característica de divino, né? Que aparentemente quem nos dá, quem tem o dinheiro pode cair na tentação de fazer várias coisas. Por isso que a própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Por causa de dinheiro as pessoas se matam, roubam, cometem muitas coisas, cometem corrupção. E às vezes, se a gente não vigiar, o dinheiro pode dominar a gente. E agora, tendo essa introdução sobre a questão do dinheiro, eu queria falar aí com o Jean
né? Como é que o cristão pode, qual é a visão que nós devemos ter do dinheiro? Né? Posso dar uma pontinha nisso aí? Pode, E falar de como é hoje, né? Hoje, antigamente, a pessoa era da subsistência, né? Ela plantava o que tinha que comer e ela fazia sua própria casa, não tinha ninguém para fazer, né? E hoje o dinheiro é o quê? Dinheiro para a gente é igual trabalho, né? É o fruto do trabalho. E a gente precisa dele para coisas básicas, coisas que a gente não precisava, porque nós mesmos fazíamos a nossa própria energia. Nem tinha energia elétrica, né? A gente criava o nosso gado, a gente plantava, a gente depois colhia e tudo que a gente compra hoje a gente tinha que fazer. A gente tinha que fazer o nosso trabalho para conseguir. Aí hoje, para você conseguir se alimentar, você não planta mais. Mas por que a gente não planta? Porque tem alguém que vai fazer melhor do que você. Aí beleza, aí eu vou lá e compro o arroz dele. Porque se eu fosse fazer, eu ia passar o dia inteiro só fazendo arroz. Então, aí você, poxa, então eu tenho que achar algo que eu sou bom para oferecer para outra pessoa. E essa pessoa vai comprar de mim. É a mesma coisa que o escambo. Eu era bom com galinha, o outro era bom com frango. O dinheiro nasce dessa necessidade de troca, né? Na produção. Eu produzia galinha, o Matheus produzia o vegetal ali que eu necessitava, então havia essa troca. O dinheiro nasce aí dessa necessidade, né? Então, de certo modo, o que a gente tem hoje como salário, por exemplo, dentro disso que o Matheus está falando, que o Coreia está colocando aí da compra, a gente pode dizer então que o dinheiro ele está ligado, querendo ou não, diretamente à nossa sobrevivência, né? A gente precisa há milhares de anos atrás lá, tinha essa questão da troca. Trocava um produto pelo outro, até que chegou um ponto em que o homem já não queria mais. Ele queria eu queria o produto do Coreia, mas não queria dar o meu produto. Então aí daí foi começando a surgir essa nova forma de negociação do escambo. Eu não queria dar o meu produto, ou às vezes eu não tinha um produto. Eu queria determinado produto que o Coreia produzia, mas não tinha o produto que ele queria em troca. Então daí surgiu, não sei exatamente como, mas então surge as primeiras cédulas lá, que eram garantias de que você poderia trocar por alguma... moedas de ouro. Que você poderia trocar por alguma outra coisa, enfim. Então, o grande lance aí é que, identificando a partir disso, a gente percebe que o dinheiro, independente de bem ou mal, ele está aí hoje na sociedade para a nossa própria sobrevivência, né? E aí a questão é justamente essa, criar esse contraponto, né? E então, responder à indagação. Estando ligado diretamente à sobrevivência humana, ele qual o benefício e qual o malefício que o dinheiro traz para a nossa vida, né? Encontrar esse equilíbrio aí na questão é o nosso grande desafio hoje aqui no nosso bate-papo. É entender aí, então, se... Eu acredito, assim, que o dinheiro, ele traz benefícios aí, números, né? Mas ele também produz muitos males, como a própria Escritura Sagrada cita. E cabe a nós, por exemplo, quando o Matheus perguntou em relação aos cristãos, eu acho que é um desafio nosso. Não cedermos à paixão pelo dinheiro. E justamente isso, encontrar esse equilíbrio de entender que o dinheiro é uma necessidade nossa, na sociedade que nós vivemos nós precisamos do dinheiro para sobreviver, para manter a nossa vida, enfim. Mas entender que, ao contrário de muitas pessoas não cristãs, enfim, a gente não deve depositar todo a nossa paixão nisso e ter no dinheiro ali a nossa esperança, né? Porque eu acredito, né? Eu gosto da pirâmide de Maslow. Não sei se vocês já ouviram. Sim. Já ouviu, né, Lucas? A gente faz a DM, né? Eu não vi. Então, Matheus, tem a pirâmide de Maslow, né? Na base dela vai ficar aqueles itens de sobrevivência, né? Comida, água, o teu conforto, um lugar para dormir, um lugar para tomar banho. E isso é o mínimo que o dinheiro consegue. Que a gente precisa de dinheiro, vai. É pra gente existir só para tomar banho, beber água, comer. E depois lá em cima, depois que você tem sanado esses seus desejos, né? Desejos que ele fala, né? Esses seus desejos, você consegue alcançar coisas que o dinheiro já não compra. Que é prestígio,
e amizades e tudo isso mais. Então, a gente precisaria do mínimo para conseguir chegar nesses desejos. Quando você começa a pensar em objetivos de longo prazo. Assim, na pirâmide nós contemplamos ali no básico as nossas necessidades para alcançarmos, básicas, né? para alcançarmos os desejos. Então, é pensando em alguém que luta para trabalhar, para conseguir só o sustento da comida, da bebida, do banho dele, do sono, da energia elétrica. Ele às vezes nem tem tempo de pensar em objetivos de longo prazo. É difícil essa pessoa quebrar essa barreira. Poxa, aí falam, é só você se esforçar, mas é muito difícil, algo quase existe, não é impossível. Mas aquela base da pirâmide, ela tem que estar firme para você conseguir pensar em prestígio, você conseguir pensar mais em amizades em longo prazo. Mas só que, por exemplo, aí o Pondelli falou, ele fala que o motoboy ele não tem essa do niilismo, porque ele vive ali, ele vive para pagar as contas dele e o pessoal do mundo para beber uma cerveja ali, e é só isso. Aí você começa a ter mais dinheiro para ficar confortável ali, você começa a pensar no sentido da vida, você começa a nutrir ansiedades e por aí vai. Mas tem gente que prefere fica preso ali embaixo e às vezes tem uma vida mais feliz do que alguém que já tem essas necessidades bem saciadas e começa a criar problemas, né? Problemas novos chegam. É interessante que, apesar de ter quase 30 anos de idade, eu comecei a trabalhar há pouco tempo. E Um estudioso, né? E aí, quando eu recebi o primeiro salário, e quando eu peguei o dinheiro na mão, eu fiquei numa alegria tão grande, né? Eu falei, essa vitória minha que eu fiz, valeu a pena ter aguentado aqueles alunos, né? E foi uma grande alegria, né? E aí, me parece que quando eu peguei aquelas folhas, aquelas notas na mão, deu vontade de gastar tudo, né? E aí, minha mãe me aconselhou que eu deveria ser um bom administrador daquilo que eu ganhava. Ainda mais eu, que ainda não tenho aulas efetivas, né? Posso estar trabalhando em um momento e não estar trabalhando em outro. Então, a partir do momento que eu consegui receber que eu comecei a receber o salário, eu tive que aprender a administrar bem. Eu acho que o cristão, ele deve saber administrar bem as suas finanças, ele deve ter uma sabedoria de Deus, como guardar. Eu gosto muito da história da cigarra e da formiga, que a cigarra trabalhava, e a formiga trabalhava, eu sempre troco. E a cigarra, né, só cantava. E aí chegou o inverno, a formiga tinha algo, né, preparado, e a cigarra não tinha. Por quê? Ela não tinha se preparado para o inverno. E eu acredito que o cristão, ele tem que saber administrar, porque ele deve se preparar, né, quando chegar o inverno na vida dele, porque ele já vai ter como passar. Não deve ser aquele gastador, né, sem controle. Eu acho que aí entra o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? Saber, para que quando você precisar, você venha saber, né? Eu acredito que essa é uma visão do dinheiro do cristão. E aí eu lanço o desafio, por exemplo, aí um contraponto a isso. Uhum. Concordo plenamente com o que você colocou, mas e aí como dizer para uma pessoa que ela tem de ser boa administradora quando o que aí, utilizando a pirâmide de Maslow, quando o que ela recebe de salário não contempla nem o kit de sobrevivência da vida dela, que é mais ou menos o que a gente vive hoje de realidade no país. Tá, eu queria falar só sobre a questão do dinheiro e o cristão.
acredito que o dinheiro para um cristão ele é um meio e não um fim das coisas. Né? Ele é um meio pelo qual eu conquisto as coisas, só que ele não pode ser o fim, ou seja, ele não pode ser a razão de tudo. Razão. Tá? A razão de tudo para um cristão é outra. Né? Tem uma passagem muito interessante que Jesus conta do bom samaritano, e tem um detalhe que eu acho muito interessante nessa passagem, que Jesus fala que esse samaritano foi lá, pegou aquele cara que havia sido assaltado, né, e estava lá jogado, e ele paga do dinheiro dele pro cara ficar hospedado no hotel, parece, cuida ali do cara e tal. Eu achei aquilo tão interessante, porque assim, olha o pensamento daquele samaritano, e eu acho que deve ser um pensamento que acho que se perdeu um pouco do cristão. A gente está tão acostumado às outras pessoas fazerem algo para as pessoas, e a gente joga tudo na mão, sei lá, de uma instituição, do Estado, sei lá o quê, e a gente não faz isso. A gente não utiliza o nosso dinheiro para fazer as coisas. Esse cara, ele não ficou esperando, sei lá, outra pessoa tomar iniciativa, ou, sei lá, fez uma vaquinha, ou ficou, não sei, ele foi lá, pegou o dinheiro dele e falou, ó, eu tô pagando aqui, ó, cara, eu tô pagando o teu tratamento, eu tô pagando aqui a tua hospedagem. Eu acho que isso deve ser, sei lá, um pensamento de um cristão. Eu acho que ele deve olhar para o dinheiro como uma ferramenta para fazer o bem também. Além, né, claro, além dele utilizar o dinheiro para comprar as coisas básicas, para ele sobreviver e tal, mas ele deve usar como uma ferramenta para o bem, em geral. E isso não tem nada a ver com o contexto, sabe? Tipo assim, não, porque esse cara aí não faz nada, não, cara, faz, entendeu? Deus vai cobrar você, entendeu? Do que você fez, o que você não fez com o seu dinheiro. Então, assim, na minha opinião, e aí depois eu respondo o Jean, tá? Primeiro, que eu não respondi a primeira pergunta. Pode responder também. É que eu não respondi a primeira pergunta, né? Sobre o dinheiro e o cristão. Uhum. E eu fico pensando também, né, sobre, será que Deus aprova o dinheiro? Porque na época do jardim não havia dinheiro. Como é que será que eles faziam as coisas? Será que todo mundo pegava, sei lá, a manga do mesmo pé ali? Sei lá, às vezes eu fico pensando, será que Deus aprova o dinheiro ou será que ele desaprova? Eu acho que a gente não encontra resposta bíblica para isso. Não sei. A gente encontra que, olha, Deus fala, olha, meu é o ouro, meu é a prata. Isso significa que toda riqueza que pertence no mundo é de Deus. E ele dá para quem ele quiser. Bem no início não tinha nem trabalho, né? Porque depois é dele, do pecado que veio o suor É bom do lembrar trabalho, isso. Né? É bom lembrar que assim, o trabalho veio depois, né? Veio depois e é consequência do pecado, né? Então, melhor. Assim, mas trabalho já tinha, né? Eles trabalhavam no jardim. jardim. Trabalhavam no jardim. Como eu digo como meio de sobrevivência. Meio de sobrevivência. Então eu não sei qual é o pensamento de Deus sobre o dinheiro. A única coisa que eu sei é que ele é dono de tudo. Né? Todas as riquezas. Sim. Ele fala e deixa isso bem claro. Olha, eu sou dono disso tudo aí. Tá vendo essa riqueza aí? Tá vendo esse cofre gigantesco? É meu. Ah, mas é do banco. Não é meu. É meu, entendeu? Tudo é meu. Então, eu não sei qual... Aí eu vou ter que entrar sei lá, numa discussão teológica gigantesca aqui para descobrir qual é o pensamento de Deus sobre o dinheiro. Eu não sei, cara. Eu acho que ele aprova. Eu acho que é uma coisa boa, benéfica. Eu acho que, se for bem administrado, faz um bem danado para todo mundo, cara. Faz muito bem para todo mundo. Eu acho, Lucas, se a gente pensar em dinheiro, por exemplo, como ouro, né, diamante, que são esses minérios que valem, que no tempo bíblico era como se fosse moeda, havia moedas de ouro. Então eu acho que nesse sentido foi uma própria criação do próprio Deus que ia valer alguma coisa para abençoar o povo, né? Então, olhando nesse sentido, então, não vou dizer que mas eu acho que o próprio dinheiro foi criado por Deus, né, nesse sentido que eu estou falando, dele ter criado o ouro e a prata, para abençoar as pessoas, né, para as pessoas terem um modo de sobreviver, ter uma boa vida, uma vida próspera.
Só para falar o que o Lucas estava falando. Um comentário. Então, mas da pergunta do Jean, né? Ele falou dessa galera aí que tá bem embaixo, né? Na pirâmide de Maslow, né? É difícil mudar, né? É bem complicado, né? Porque ainda mais hoje que se valoriza muito a educação formal, né? E custa dinheiro. Uhum. Uma faculdade, todo mundo que fez aqui é bem caro. É. Tem gente que não sobra nem R$ 50 ali para E aí, assim, investir em educação. Só para deixar claro que assim, o ponto que eu levantei é justamente assim, para não deixar que a discussão aqui, o nosso debate sim. utópico. Né? É. O lance não é criar uma utopia, eu estou tentando trazer Sim. a ideia para a nossa realidade. Né? O que eu acho? Eu não estou nem nessa posição, né? Mas o que eu imagino assim do que a gente estudou de administração, né? Vocês podem falar mais. Ele vai ter que sobrar alguma coisa de algum jeito. Ou seja, ou o cara vai ter que ter 2, 3 empregos, vai ter que dar um jeito, ou ele vai ter que ficar naquela. Porque não adianta o cara... ou ele vai ter que encontrar mais tempo para estudar. Estudar o quê? Vai ter que ir numa biblioteca, mas mesmo assim é bem difícil. Sem um tutor, é bem difícil você aprender. Ainda mais se ele for um emprego CLT, ele vai ter que ter uma graduação. Ou ele vai ter que procurar alguém para ajudar ele, alguma vaquinha na internet, alguma coisa assim. Pensando em coisas práticas. Ou ele vai ter que começar um negócio dele do zero tudo. Antes era mais fácil, né? O Silvio Santos falaram que ele começou com canetinha e depois subiu. Mas isso é 0,00001%. Mas é só com trabalho, né? E o jeito que eu vejo o dinheiro é uma recompensa de um amor ao próximo. Como assim? Por exemplo, a gente, num capitalismo 100% ali, a gente só deixa alguém rico se a gente quiser. Mas peraí, como assim? Por exemplo, o Jeff Bezos, o cara é o dono da Amazon, é um dos caras, eu não sei se Ele é o mais acho rico, mais mais rico rico, ainda, né? É o cara mais rico do mundo. Ele conseguiu a façanha de ganhar 16 bilhões em um dia. E aí, ó, uma empresa, né? O único jeito de tu ficar bem rico mesmo é com uma empresa. E por que ele ficou rico? Porque a gente deixou. Mas como assim? Comprando, a gente foi né? lá voluntariamente, foi lá no site da Amazon, ou no Amazon Prime, ali pagando a mensalidade, ou comprando livros lá na Amazon. Deve ter alguns aqui que foi comprado lá, não sei. Provavelmente. Que eles vendem muito e eles conseguem um serviço muito melhor que muitos outros sites, num preço muito mais barato. E por que eu digo que isso é um pouco de amor ao próximo? Porque ele faz algo que nós gostamos. Ele oferece algo tão bom que a gente faz uma troca com ele. Ele faz isso pensando em você. Então é um pouco de amor ao próximo. E eu acho que o amor ao próximo ajuda você a prosperar financeiramente. Porque tudo que você faz no seu trabalho, você faz para alguém. Por exemplo, o Lucas trabalha no mercado, ele faz aquilo para o cliente. Exato. Se você pensar em você ama aquele cliente, você vai dar o seu melhor sempre. Não, eu amo o meu patrão também. Você tem que amar ele. A maioria das pessoas odeiam, né? Mas se você fizer isso com amor, você vai ter uma recompensa. De qualquer jeito, se você for empresário, você aí tem sua empresa, se você fizer isso focado no amor ao seu cliente, no amor próximo mesmo, de se doar, e muitas vezes esse cliente não vai reconhecer, teu patrão não vai reconhecer, mas se você usar esse princípio básico do amor ao próximo, você também vai ser bem sucedido financeiramente. Essa é a minha visão. E você vai poder ajudar outras pessoas com seu dinheiro. E eu acho que se você aplicar esse amor, você consegue aumentar também. Quem está naquela pirâmide ali embaixo, você consegue pelo amor e orando muito, pedindo muito e se esforçando. Infelizmente, quem está lá embaixo vai ter que trabalhar o dobro. Não tem outro jeito, não tem algo mágico. Às vezes não tem aquela oração mágica, só orar e não fazer nada. Aí não. Aí Deus pode dar você sem fazer nada, mas quantas pessoas você conhece que só orou e ficou esperando e não aconteceu? A gente tem que tomar uma ação.
Então o segredo basicamente é quem está embaixo trabalhar mais e quem está em cima distribui com amor o que oferece. E se ele distribuir com amor, ele vai acabar também ganhando mais, né? Jesus falou disso, né? Dá para usar a parábola dos talentos com isso. Quem tem mais sempre vai ter mais, quem tem menos sempre vai ter menos. Mas é por isso que é difícil, até biblicamente falando, para aquele que é pobre suceder, porque quem tem menos vai acabar sempre tendo menos. Então vai ser sempre mais difícil. E aí vocês acreditam, aqui eu lanço a pergunta para vocês acreditam que numa realidade de Brasil, onde o empresariado brasileiro deve junto mais de 15 trilhões em impostos, vocês acham que é possível pensar numa distribuição, numa ação dessa do empresariado brasileiro, de amor ao próximo, devendo 15 trilhões de impostos, onde esses valores poderiam ser distribuídos via... queira você concorde ou não, mas via Estado, onde tem vários benefícios, bolsas de estudos, por exemplo, o governo agora está pedindo que, só para citar um exemplo, que o Fundeb não seja usado na educação. Está pedindo para transferir o Fundeb para que a educação do Brasil seja custeada pelo orçamento ordinário do país, quando a gente tem um fundo bilionário destinado para a educação. E aí, por exemplo, isso tudo porque está faltando dinheiro em caixa, quando os empresários aí estão ganhando dinheiro a rodo e devendo bilhões, trilhões de reais para o Estado, que poderia distribuir melhor essa renda. Então, quando eu trago essa discussão para a nossa realidade, é por conta desses exemplos. Entendo. Porque eu vejo muito distante da nossa realidade, justamente por isso. Seria legal. A gente tem, por exemplo, baseado nisso que o Coreia está falando, o exemplo da Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Ela fez um acordo com algumas empresas de não demitir ninguém durante agora a pandemia da Covid. E aí eles criaram vários mecanismos lá, e acredito que 2 ou 3 empresas, até agora, passados mais de 120 dias da pandemia, eles não demitiram ninguém. Criaram uma série de mecanismos e ela chegou a dizer que a empresa dela consegue sustentar durante 24 meses a crise. Então, nesses exemplos, eu consigo ver isso que o Coreia está falando, do empresário que pensa no cliente com amor, no seu funcionário, enfim. Mas a verdade é que a realidade brasileira eu vejo como muito distante disso, porque o exemplo não... é outro, é completamente antagônico. Eu acho que é o que entra na questão que o Coreia falou, na questão do amor, né? Às vezes o dinheiro, ele fala mais alto, né, do que o amor. E aí o patrão vê o seu empregado somente como um aparelho, uma massa, né? Não vê um ser humano, né? E o dinheiro, eu acho que ele fala mais alto, e por isso que isso não acontece. Aí acontece, por isso que o Brasil é um país muito corrupto, né? É um país muito desigual, porque eu acho que o segredo está nessa questão, né? Na minha humilde opinião, a questão do amor ao dinheiro, ao amor à grana. Gente que tem muito dinheiro e ainda quer ter mais, e aí que entra a questão, né, do capitalismo selvagem. As pessoas falam, acho que significa isso, né? As pessoas é algo sem limite, né? Você não vê mais pessoas, só vê massa. Eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que a nossa realidade é diferente, porque quem domina é o dinheiro, né? Eu acho que eu penso assim, na minha humilde opinião. Na questão da educação, por exemplo, que o Coreia disse assim, utilizando os exemplos que ele apontou em relação à educação, de que quem está lá embaixo vai ter de se esforçar mais para estudar, porque de repente só vai conseguir vencer se tiver uma formação. Isso é verdade. Eu acredito que aqui ninguém assim tem uma vida abastada, todo mundo ali está lutando aí para se formar, enfim, a gente percebe como é difícil alcançar isso. E aí, por exemplo, a gente tem o Instituto Mackenzie em São Paulo. Independente daquilo que é posto pelo regimento das universidades do estado, enfim, particulares, o Mackenzie tem um sistema de bolsa próprio, onde ele oferece bolsas para membros das igrejas presbiterianas, de baixa renda, enfim. Eu acho isso bastante legal, porque eles enxergam nisso a necessidade. Mas aí, por outro lado, a gente percebe que assim, a gente tem uma educação de base no Brasil horrível, assim, completamente
abaixo do que é necessário, e a gente percebe que assim, não tem nada sendo feito para melhorar isso. E aí, como que a gente vai colocar essas pessoas em pé de igualdade? Como eu vou falar para uma pessoa que recebe um salário mínimo, que ela tem que batalhar na vida para ter uma vida mais ou menos assim, ter o dinheiro dela assim, bem administrado, quando a gente coloca na largada, ela está bem atrás, por exemplo, de uma pessoa da mesma idade, que não precisa trabalhar, que não precisa, que tem uma realidade completamente diferente, que estudou a vida inteira em colégio particular. E aí aqui eu abro um parênteses: nem todo mundo que estudou a vida inteira em colégio particular necessariamente teve uma vida abastada. Tem muita gente que ali os pais se esforçaram, bolsistas, outros os pais se esforçaram, até deixaram alguma coisa, se restringiram para alguma coisa para poder bancar os estudos dos filhos. Mas a verdade é que assim, nesse lance de competição, da famosa meritocracia, eu vejo o país muito distante disso. Cada vez os que estão acima cada vez mais distantes, e os que estão embaixo ficando cada vez mais para baixo, porque não existem mecanismos nem diretos formados pelo Estado, que até certo ponto é responsável, e nem baseado naquilo que o Lucas falou, de pessoas que, assim, por vontade própria, criam mecanismos para ajudar o próximo, como, por exemplo, esse lance da Mackenzie, que tem um instituto particular, embora seja de uma comunidade cristã, que é a Presbiteriana do Brasil, mas de todo modo é particular, tem um sistema de mensalidade, mas aí eles geram lá um sistema de bolsa, tal, eles oferecem um mecanismo, mas a gente eu pelo menos não enxergo no país outros tipos de mecanismo onde ofereça um mínimo de competitividade à pessoa que vem de baixo para alcançar ali um nível igualitário de condições de repente entrar fugiu a palavra, não num concurso ali para trainee de um banco, de alguma coisa assim e tal. Você vê que quem está embaixo não tem condição, meu. E aí a pessoa vai se formar. Eu conheço muitas pessoas que têm formações e que não trabalham nas suas respectivas, naquilo que estudaram, porque assim, se formaram ali com muito sufoco, mas não tiveram oportunidade, porque as pessoas que estão acima delas estão muito à frente. Porque, na real, o ensino básico no Brasil é praticamente nulo. Não existe. A gente amarga as piores posições. E por isso que o nome é ensino fundamental. Se você não tem o fundamental no início da sua vida, tem até cientistas que falam, né? A galera da educação, o Matheus deve saber, né? Que se a pessoa demora um pouco a aprender a ler, aquilo ali já consegue praticamente destruir um pouco do futuro dessa criança. Se ela demora 1 ano, demora 6 meses, e o outro aprendeu mais cedo, aquela criança vai estar infinitamente na frente dele. Porque no início, é como os juros compostos, né? É o início que conta. Os primeiros anos ali falando de dinheiro, né? Dos seus aportes, no final ele vai exponencialmente subir. E aquela janela ali dos 6 anos de idade, 7 anos... Se a criança não aprender a ler bem, se ela não aprender, ela começar a aprender a ler ali, se ela for aprender com 9 anos, se ela for aprender com 10 anos, cara, aquela criança, o futuro dela vai estar muito difícil. Ela vai ter que se esforçar o triplo, o quádruplo, porque é exponencialmente esse problema. Então, é muito importante, eu não tenho filho aqui, ninguém tem filho, mas quem tem filho de 7 anos, 8 anos e não sabe ler, cara... você tem que aprender para ontem. Sim. Se tem uma criança que ela não sabe escrever direito, nem ler direito, com 7, 8 anos de idade, ela vai estar muito atrasada. E acontece assim. Você pode ver aqui nas escolas, não sei se o Matheus ele conhece as crianças dessa idade aqui, mas eu ouço relatos que com 8 anos, 9 anos, mal sabe escrever. Aí, a criança lá do colégio particular, com 6 anos... Está aprendendo outra língua. Outra língua, Está aprendendo a escrever em inglês e... Fica lá sentado. Existem escolas, aqui no Guarujá, por exemplo, na cidade que a gente mora, que crianças, bebês, entram a partir de 2 anos e elas aprendem a falar bilíngue já. Elas são treinadas para desenvolver a fala já em 2 idiomas. Então vejam... Enquanto os meninos da escola pública não sabem nem falar português. E aí... Tragamos para a nossa realidade, para a nossa discussão, a atual realidade, por exemplo, nesse cenário da pandemia.
Imagina só, as aulas do ensino fundamental do Estado, por exemplo, são realizadas pelo aplicativo aí. Como eu vou dizer para uma criança que mora numa palafita, que não tem internet, que não tem sequer um aparelho para acompanhar a aula, e aí, vamos ser bem sinceros, ela não é culpada pela realidade que ela vive, independente do que o pai ou a mãe fizeram para colocar a criança naquela realidade, ela não é culpada pela realidade que ela vive. Como que eu vou explicar para ela que, baseado naquela realidade ali, ela tem que correr atrás da bola? Ela tem que se esforçar para... Não, tu tem que se esforçar aí, porque o futuro está aí e você tem que fazer alguma coisa para garantir o teu futuro. Então é muito complicado. Por isso que é questionável, né? A coisa de meritocracia, né? Eu questiono completamente, porque na nossa realidade, meritocracia num país como os Estados Unidos, onde a distribuição de renda, onde não há miserabilidade, é outros 500. Mas aqui no Brasil é uma utopia gigantesca falar em meritocracia. Não, eu acredito nela, que ela existe, mas tem gente que está muito atrás. O que eu acredito da meritocracia? Que você não consegue nada sem mérito. Isso, ok. Não, sim. Sem você merecer. Só se você for um político que desvia verbas. Aí, sem merecer, você consegue aquela grana ali ilicitamente. Você precisa merecer para conseguir ali. Só se você herdar, se você roubar, aí você não se encaixa nessa meritocracia. Mas aqui, o ensino fundamental, ele é tão precário que a criança não tem nem chance, fica praticamente sem chance. Sim. Porque tem crianças que elas já nascem, eu acho que com QI elevado. Porque ela já consegue se virar, ela já tem a cabeça dela no lugar, ela aprende e tem que estudar. Geralmente, o pai que tem que passar isso. Mas aqui a gente se investe muito no ensino superior. O superior, cara, eu não sei quantos por cento mas é absurdo, porque tem poucas pessoas no ensino superior relacionado ao ensino fundamental. E, se eu não me engano, ele recebe mais verba em conjunto. Não sei se custa R$8.000 cada aluno na USP, por exemplo. E se você olhar esses alunos, eles são tudo Classe média alta. Sim. Porque quem é da classe baixa não consegue passar no vestibular, infelizmente. Porque o sistema foi criado para isso, né? Toda essa distribuição de custo do nível superior foi uma coisa criada aí nesse lance de benefício dos mais pobres, dos mais necessitados, mas na verdade beneficia as classes mais altas. Dificilmente você vê uma pessoa pobre mesmo na USP, porque ela não tem como competir. Ela vai prestar FUVEST lá, ela não vai passar dificilmente. Com o ensino básico que ela tem, a não ser que ela tenha algum outro tipo de sistema, ela ganhe alguma bolsa para fazer algum tipo de cursinho, ela não vai competir em pé de igualdade com quem estuda num colégio particular aí dos melhores em São Paulo, na capital, por exemplo. É bem difícil, é uma competição bem injusta que a gente vive no Brasil. E aí esse lance de nível superior no Brasil, é importante ter a graduação? É muito importante. Mas é uma coisa também, um lance político que foi muito mal jogado, né? Esse lance de fazer muitas universidades, de fazer uma série de programas aí de bolsa de estudo e tal, mas aí beleza. Tipo, a gente oferece tudo isso aí. Como que o camarada vai chegar lá? Porque ele não tem o ensino de base para alcançar isso aí. Então, assim, o Brasil ensaiou um ensino superior de primeiro mundo e o ensino básico que faz alcançar essa posição se você for pegar, né, esses países, Japão, Finlândia, Noruega, Suíça, você vai ver que os maiores investimentos são na base. Sim, mas é ali. É na base. Depois o camarada se vira. E antes do nível superior, eu diria até que o Brasil investe muito mal em nível técnico. Porque o que te leva para o mercado de trabalho é o ensino técnico. Porque é por isso que é interessante que o Lucas está falando. Lembro, o professor Leandro Carnal, ele fala que ele acho que ele é professor universitário, não é? E é interessante que ele chama nós, digo eu, né, que sou professor num colégio público, aqueles professores que estão na frente de uma batalha, né? Estão na frente da guerra. Os professores universitários estão atrás, né? Nós estamos na frente da batalha. Estamos recebendo as bombas, né, primeiro, recebendo as flechadas. E eu, como professor, embora tenha uma pequena experiência, no mínimo aí 1 ano e meio,
às vezes me dá uma angústia, né? Uma angústia muito grande. Porque eu entro na sala de aula e vejo que são poucos, né, aqueles que vão ser... Não que a gente tenha desejado mal, né, para as pessoas, mas a gente vê que são poucos que vão ser pessoas assim, que vão ter uma grande profissão, que vão se formar, que vão ser uma pessoa legal, né? Você não enxerga na pessoa uma percepção de futuro, né? Isso. Infelizmente, mas é uma realidade. Não estou desejando, né? Pela realidade que a pessoa vive, você enxerga nele um futuro muito dolorido, né? Isso, e muitas vezes eu enxergo aquilo que, para certas pessoas, que o futuro dessa pessoa é a morte, né? Alguém vai matar, né? Porque pela conduta de vida que ela leva, né? Que ela já leva muito pequeno, né? Isso não estou dizendo que vai ser, né? Mas pode, muito provável que leve ela a isso, né? Você diz aí ela pode levar a morte dela no quesito do temperamento dela também. Quando uma o pessoa exemplo muito familiar, explosiva. uma questão Como familiar. assim, de alguém que leva até a morte? Ela vai irritar alguém, assim, que... Por exemplo... Como assim? Vai ir pro crime? O crime, porque muitos, né, já têm esse envolvimento na questão do crime, na questão de coisas ruins, das drogas, né? E muitas vezes eles não querem saber de nada do professor, eles não respeitam o professor, né? Matheus, desculpa, eu posso fazer uma pergunta? Sim. Assim, qual é o limite do Estado na educação de uma criança? Por exemplo... Quanto ele pode ajudar. o quanto ele pode ajudar. Porque, tipo assim, às vezes o professor fala uma coisa na sala de aula e a criança chegando em casa e o pai fala tudo ao contrário. Uhum. Então, tipo assim, até onde vai o Estado? Até onde o professor pode se... Aí a gente já saiu completamente do tema. Não, mas Não, gente... Mas nesse até onde tema aí. o professor... Eu já tô na mente aqui, eu já tô fazendo um roteiro aqui pra gente seguir. Só tem um exemplo que eu sei, né? Porque minha professora de inglês, a mãe dela é professora e tal. E assim, um dos quesitos para se ganhar o Bolsa Família é a frequência. Uhum. E tem pais que vão lá na escola e falam, olha, meu filho não foi hoje, mas se você der falta para ele, eu vou te pegar lá. Eu vou te esperar ali na de fora, eu sei onde é que você mora. E o professor vai lá e coloca a presença para o aluno que não estava, por medo. Porque o pai falou que vai pegar. E o professor não vai apanhar, não vai... Por causa de um negócio, por causa de uma presença. Então, tipo assim, até onde vai esse limite do professor, aluno, família? Porque tem coisa... o braço no Estado não chega dentro da casa das pessoas. Uhum. Infelizmente. Ou felizmente. Também. Aí, eu acredito que então, é tipo justamente assim, aí onde as terceiras vias entram nesse cenário. A Tipo igreja, assim, por exemplo, Gente, é um agente Sim. modificador desse cenário. Justamente. Tipo assim, E eu vejo também um papel muito importante da igreja que eu quero falar depois. continua então a aí. minha pergunta é basicamente essa. Até onde o senhor pode ser responsabilizado por isso? Ou não? Eu, como professor, Sim. até onde eu vou ser responsável no que sentido? No futuro dessa criança. O que você vai... Além de ensinar história, algum jeito de mudar a Evitar. vida... Evitar que ele se torne um criminoso. mudar a vida da pessoa do Você- jeito que ela é, do jeito que ela olha o mundo também. Eu acho, né, na minha pouca experiência, como eu já falei, eu entrando numa sala de aula, eu já percebo, né, que eu não tenho que entrar ali somente para falar de história. Né? E eles sentarem, pelo menos na minha visão, não sei se todo tempo foi assim, e eles sentados lá copiando, né, e eu escrevendo. Muitas vezes eu sou obrigado a fazer isso. Né? Eu tenho que, em algum momento, tentar criar um relacionamento bom com aquele jovem, que eu venha conversar com ele, né? Tentar ser uma boa influência para ele, porque eu imagino que muitos desses jovens que estão na sala de aula precisam, né, de uma boa influência na sua vida. Porque dentro da sua casa, muitas vezes eles não têm uma boa influência, né? Por isso que eu estou falando muitas vezes, não estou generalizando, né? Muitos já têm a sua família sem estrutura, desestruturada. E aí eu vejo a importância da igreja, porque a igreja ela deve pregar, ensinar, defender a questão da família. Porque muitas vezes as pessoas falam, qual é o problema da educação do Brasil? Na minha
ao meu ver, o problema da educação do Brasil, na minha pequena visão, tem dois. A questão da família, eu acredito, dos valores familiares, né, de respeito, né, de educação familiar, que muitas vezes o aluno vai até a escola sem essa educação. Ele não respeita mais o pai. Tem o pai que chega na escola e fala assim, eu não aguento mais meu filho. O professor fala assim, se o senhor que é pai não aguenta mais seu filho, imagine a gente que é professor, né? O professor acaba por exercer, e aí eu acredito que essa é uma peculiaridade do Brasil, o professor brasileiro ele acaba por exercer um papel secundário também, de justamente exercer esse contraponto, né? O professor, as aulas no Brasil, por exemplo, no ensino fundamental, são de quanto tempo? 5 horas de aula? 4 horas? 8 horas. Das 7 ao meio-dia, né? É das 7 a meio-dia e meia agora. Tá, são 5 horas? Daí Então, tá. 5 horas de aula. Então, percebam que, de certo modo, o aluno ele passa muito tempo do dia dele com o professor. Sim. Então, o professor, eu tenho professores na família e assim, eu tenho um exemplo na família de uma professora excelente que exerce esse papel secundário, que trabalha num ambiente, numa escola, em que os alunos são de uma comunidade, assim, de uma realidade completamente ruim. E exerce esse papel secundário. É obrigação do professor? Aí Não. fica essa questão. Não é obrigação do professor. Aí vai justamente da questão... E aí a igreja, nesse sentido, pode fazer diferença, porque o seu cristianismo pode ser latente nesse momento e você enxergar que, como igreja, você tem esse papel secundário para exercer. O que não é uma obrigação, de fato, do professor. Ele está ali justamente para lecionar aquilo que ele aprendeu, para lecionar e pronto. Mas a gente percebe ainda que no Brasil tem esse lance do papel secundário do professor, de ser a referência. Por isso que E aí eu percebo, por exemplo, nessa realidade, isso faz muita diferença. Eu também tenho exemplos de pessoas que não tinham estrutura familiar, que não tiveram ali a referência dos pais, que foram criados pelos avós e, assim, criados naquela, né? Tipo assim, criados porque tinha que conviver ali com os avós, mas que o convívio social dele fez total diferença na vida e, mesmo assim, sem toda essa estrutura familiar, o convívio social fez a diferença de modo que ele se tornou uma pessoa de boa índole, de bom caráter e tal. Então, assim, vai ser com todos isso? Eu acredito que não. E muito provavelmente a gente vai até perder nessa disputa. Mas é importante a gente não desistir para tentar salvar os que forem possíveis. Por isso que é a importância de eu estar lá, né? Porque... E aí, né, que o Jean estava falando, né? Tem professor que se envolve muito com o aluno. Se torna como se fosse o pai. Aí o ministro Abraão falou assim que escola não educa. Quem educa é o papai e a mamãe. Mas muitas vezes o papai e a mamãe não faz a educação. E o filho e o professor tem que fazer esse papel. O papel do professor é tão importante. Você está aqui um exemplo que aconteceu na igreja. Foi a Amanda que me contou isso. Num curso que ela participou aí de educação... Amanda é sua mulher, para quem não... tem que pensar. Já citei ela no outro, então acho que o pessoal já sabe. Os senhores que são novatos. E aí, assim, ela citou um exemplo que foi dado nesse curso que ela participou, para educação infantil na igreja, de uma professora, né, que estava dando a aula bíblica, e aí a professora citou uma referência errada da Bíblia. E aí ela chegou em casa, a criança chegou em casa e os pais perguntaram: filha, como que foi a aula, tal? Papai, foi assim, tudo bem, a professora falou isso. E aí deu lá determinada referência, e aí os pais foram corrigir, porque estava errado. E aí os pais falaram: não é isso, é X, não é Y. E aí a criança falou: não, é X porque a professora falou que é X. Então vejam o papel que o professor... Verdade absoluta, né? O papel que o professor exerce na vida da criança. Então essa formação inicial é muito importante. E eu acredito que assim, o professor brasileiro, ele é muito desvalorizado nesse sentido porque ele exerce papéis que fogem dali do básico do qual ele foi da sua atribuição. Né? Ele tem um papel ainda maior na nossa sociedade. Ele é o pai, ele é psicólogo. E é muito desvalorizado. Falei, Lucas. Agora tentando concluir a resposta do Lucas. Deixa o Lucas falar aí. Fala aí, Lucas. Não, fala aí, cara, eu tô tentando responder a sua pergunta. Eu só queria... Você não respondeu ainda? Eu pensei que já sentiu satisfeito, então tá bom. Tudo bem, que eu pensei que você já havia respondido. Tá bom, manda ver. Eu pensei que você... Não, você não vai perder o timing. Então fala. Não, assim, eu acredito que a gente tem que colocar duas coisas aqui que a gente não colocou. Educação e instrução. Né? Cara, educação e instrução, eu acho que não tem muito a ver.
Por exemplo, eu posso não ter instrução nenhuma, mas eu ser muito educado, ser bem educado. Eu dar bom dia pro porteiro, pro cobrador do ônibus, motorista do ônibus. Eu posso achar uma carteira na rua, ser pobre, não ter instrução técnica superior, de base, não ser instruído, né? E ter uma educação maravilhosa. Ou o contrário, eu posso ter uma instrução gigantesca, ser doutor e ter uma educação terrível. Verdade. Não, sim. Então, tipo assim, justamente esse assim, papel então, secundário que a gente falou, que é justamente. de linkar esses dois fatores, né? Então, tipo assim, eu acho que a gente, no Brasil, acho que a gente confunde, acho que a gente às vezes acaba confundindo as duas palavras, tá? E assim, instrução por instrução só vai te dar um salário melhor, não vai te tornar uma pessoa melhor. Sim, haja vista aí os exemplos de papéis rasgados e jogados no... Sem referências, sem referências. Não estamos Mas eu acho que fazendo, todo mundo pensou nele. não estamos fazendo nenhuma referência a nenhum... Não, mas é bom fazer, porque a gente Doutor- tá aqui pra- Embargador, Não estamos dizendo que, ao processinho. Falar igual minha avó. Minha avó estudou tanto pra ser ignorante. Então, exatamente. justamente. E aí a gente entra no ponto que a gente quis tratar no início aqui, né? Que são justamente dessas pobrezas que o E dinheiro isso não o compra. dinheiro né? não compra. A É. educação, o dinheiro não compra. Aham. Então, Ele assim, compra instrução. Instrução ele compra. É senso comum que a educação precisa do dinheiro, né? O dinheiro faz parte dessa formação educacional. A gente, para ser bem sucedido, para ganhar dinheiro, a gente precisa necessariamente da educação, Exato. nesse ponto da instrução, Exato. né? A gente precisa da instrução para ganhar dinheiro, mas aí a gente percebe que tem esse contraponto, né? E a gente aí vamos pro outro lado da discussão, que são essas coisas que o dinheiro não compra, né? A gente pode ser muito bem sucedido, a gente pode ter uma vida abastada, de muito bem-estar com o dinheiro que a gente conquista, embora a gente já tenha aqui elencado todos os fatores de dificuldade que a gente tem no país para alcançar esses pontos, mas aí também tem um contraponto, né? Que são essas questões que o dinheiro não compra, né? Que é justamente essa educação de base, assim, de índole, de caráter, Verdade. que o Lucas colocou É o agora, caráter. né? Uma coisa que o dinheiro não compra e que influencia muito na educação e na formação de uma criança é um pai e uma mãe que sabe educar. O que a gente vê hoje no Brasil é que nas classes mais pobres, quase a maioria das crianças não tem um pai. Um pai, digo, o pai Criados homem, o pai por mesmo. mãe Sim, ou mãe, por avós. A mãe solteira ou por avô. E isso faz falta na criança. Isso não é machismo. Não quer dizer que uma mãe não consegue, Não consegue. não. consegue Porque criar. A Precisa figura de uma paterna faz referência. muita falta. O papel, né? A figura paterna traz muita falta, ainda mais para quem um menino homem. Você pode ver, a maioria das pessoas que são encarceradas, eu acho que 70% não teve um pai presente. E eu acho que quase 90% são homens. Se você olhar a prisão, você não pensa... Eu falo prisão, você pensa o quê? Homens presos, você não pensa Mulheres. em mulheres presas. Porque o que acontece? O homem, naturalmente, ele é mais inclinado para a agressividade. Isso é científico. Ele está ali um pé acima. Por exemplo, as pessoas mais agressivas que você vai conhecer vão ser homens. E as pessoas mais bondosas vão ser mulheres. Sei lá, Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. As pessoas mais agressivas vão ser homens. E as pessoas têm mais aquela agressividade. Existe dentro da pessoa. Tem gente que ela é mais agressiva do que uma outra pessoa. Ela tem esse poder de agressividade, que pode ser bom para cessar uma violência. Para cessar a violência, você precisa ter um pouco de agressividade. Um pouco não, bastante. Às vezes mais que a outra pessoa. Ou para algo ruim, você tem agressividade para causar uma violência desnecessária. E os homens, ele tem mais isso. Se ele não tem um pai ali para regrar ele, para falar que ele tem que usar essa agressividade maior que ele tem para proteger, sei lá, a família dele, ou para se proteger, ou para proteger algum indefeso, ele vai acabar usando isso para realmente atacar. Se você for ver, a figura da cadeia é essa. São pessoas pobres, homens, e 70% não teve pai ausente. Então, o que acontece? Nós todos somos homens. Se a gente deixar os nossos filhos e nós formos ausentes, não quer dizer que morar na mesma casa estar quer dizer presente. que você está presente. Sim. Mas passar o tempo Importante que se ensinando. diga.
ensinando a palavra de Deus, primeiramente. Porque se você só ensinar a palavra de Deus, cara, tu ensinou tudo pro teu filho. Então você tem que ser aquela referência. E o Jean falou que a professora falou uma citação bíblica. Por um lapso ela trocou um nome. Errou. Trocou um nome. Aí o pai chegou e falou, filho, é isso aqui. Mas o pai nem tinha autoridade para ensinar o filho dele em questões bíblicas. Quem tinha autoridade era a professora. Isso é uma vergonha para o pai, na minha opinião. E eu ficaria envergonhado. Eu não tenho autoridade para ensinar o meu filho. Primeiramente, o pai e a mãe ela tem que ter mais autoridade do que um professor para ensinar qualquer coisa até. Porque o teu filho tem que confiar em ti. Se ele não tem essa autoridade, tem alguma coisa errada. Aí chega o professor fazendo 2 papéis. Então, isso é muito complicado. Um pai que não tem essa autoridade, ele está, pelo menos, omisso no ensinamento da palavra. Tomara que ele tenha mudado o pensamento dele e tenha começado a ensinar. É isso aí. E aí a gente percebe, então, dentro desse fator, que o lance do dinheiro, ou a falta dele, acaba por gerar uma série de sentimentos, uma série de atitudes. O Coreia citou aí, por exemplo, esse lance do encarceramento, enfim. E aí a gente percebe que alguns outros sentimentos acabam por ser gerados baseados no dinheiro. Eu posso citar aqui, por exemplo, algo que a gente, num briefing aqui, citou, por exemplo, a inveja. Né? E aí você começa, a inveja, por exemplo, é um sentimento ali que eu acredito que abre portas para uma série de outros fatores sentimentais e até de atitudes mesmo, que acabam levando a pessoa para atitudes até ilícitas. Ela de repente enxerga no outro uma realidade, eu vejo no Lucas uma realidade que me causa inveja, e aí eu acabo e aí eu acabo vendo o dinheiro de uma outra forma. E aí eu quero ter dinheiro para levar a vida que o Lucas leva, eu quero viver a realidade dele. E eu queria que vocês, agora a gente, de repente, trouxesse para a mesa esse lance de como lidar com esses sentimentos negativos que o dinheiro ou a falta dele geram na vida do homem. Bom, só falando sobre referência paterna, quando o menino não tem uma referência paterna, ele vai encontrar em alguém essa referência. Geralmente ele acaba encontrando, se ele mora em um determinado local, no cara que comanda ali a região. Sem dúvida, sim. Porque o cara tá sempre com carro, tá sempre com moto, tá sempre com mulher, tá sempre rodeado de amigos. Ele olha pro cara, ele é o líder, ele olha para aquele cara e fala, pô, eu queria que meu pai fosse desse jeito assim, sabe? Tipo assim, pô, eu queria ser esse cara. Sabe? E aí o sucesso da realidade dele é aquilo que ele está vendo. Exatamente. Aí ele acaba indo pro mesmo caminho. E aí a realidade dele, ele vê que as coisas não são tão fáceis quanto ele pensou que fosse. Ele acabou na cadeia. Né? Eu acho que a inveja, assim, pessoalmente eu não sei muito bem o que é a inveja. Eu não sou santo, mas eu não sei se eu já senti inveja de alguém. Porque, geralmente, o que eu sinto é uma admiração. Assim, caramba, esse cara deve ter ralado pra caramba, cara, pra ter conseguido esse negócio. Rapaz, esse cara é muito bom, velho. Esse cara é muito bom. O que será que ele, quando eu vejo um cara tocando muito bem, o que será que esse cara ouviu pra tocar desse jeito, mano? Qual a referência musical desse cara? Não é possível, mano. Esse cara não deve escutar as mesmas bandas que eu. Aí eu vou lá, pesquiso, o que esse cara ouviu, mano? Aí eu vou lá, descubro mais ou menos quais são as referências musicais dele e tal. Então, assim, eu acho que, pelo menos de inveja, eu não sofro, né? Mas nessa sociedade que nós temos, onde nessa busca incessante pelo bem-estar absoluto, nessa vida que nós temos, que é tudo postado o tempo todo, se eu viajo, o que eu como, as viagens que eu faço, eu acho que isso acaba instigando, cara. Eu não estou falando mal de rede social porque eu uso. Mas eu acho que isso acaba instigando. Mas o lance é saber usar, né? E exato. Tem uma galera aí que não sabe usar. Assim, e aí gera essa inveja, esse sentimento, sabe? Esse sentimento de raiva mesmo, cara. Sabe? O tempo todo. O cara, caramba. Imagina assim, um exemplo.
cara trabalha pouco, viaja muito. Exatamente. E gasta muito. O camarada O cara não trabalha paga 12 nenhum horas, problema. eu trabalho O cara 12 horas, O cara não velho. paga o aluguel e vai pra Acapulco no final. Tinha que citar. Mas não é Matheus. Seu Madruga. Pois é, não paga nem o aluguel, mano. Eu acho que essa vida... Vou inventar uma palavra aqui, uma expressão. Vida de vitrine acaba instigando a inveja. Algumas pessoas. Porque, cara, é realmente difícil. Você chega a trabalho... Você chega do trabalho cansado pra caramba, com o pé doendo. Aí você vai lá no Instagram e tem um camarada que só viaja. Qual é o professor do cara? Viajar. Por quê? Ninguém sabe, mas ele viaja. Entendeu isso? É porque a rede social foi feita justamente para isso, né? A rede social ela não aponta, ela não mostra a nossa realidade falida, né? Ela Não. mostra a gente. Nenhum de nós aqui posta uma foto no trabalho ali ralando todo suado, com a cabeça fervendo ali na frente do computador. Não, eu a gente. posso de vez em quando saindo da escola. Então você. Dias de luta, dias de glória. Porque assim, Só a gente posta quer, dias de luta. a gente quer postar na rede social aquela foto arrumadinho, Cabelo né? liso. Cabelo cortadinho, numa festa, numa viagem. A gente quer mostrar essa realidade, né? E aí, quando eu falo de inveja, desse lance da inveja que pode ser causada, e aí só para citar um exemplo aqui para entendimento, é quando, por exemplo, o Matheus é professor de história e, assim, eu acho sensacional a aula que ele dá de história, mas eu não consigo nutrir dentro de mim esse sentimento de entender que é sensacional. Eu começo a sentir esse... Poxa, eu poderia ser assim também. E aí, quando eu digo que o dinheiro não compra, é que de repente eu tenho dinheiro para fazer a mesma faculdade que ele fez, mas aí eu prefiro apontar os erros que ele comete se é que ele comete, mas eu começo a tentar achar um monte de defeito nele. E isso, por si só, é um sentimento de inveja. De repente, criticar em detrimento da sua falta de habilidade em determinada coisa. De, por exemplo, não enxergar que o Coreia é bom na questão de tem se destacado nas questões de mídia aqui da igreja, ou que o Lucas tem uma facilidade de lidar com questões filosóficas e tal, e aí começar a apontar assim defeitos. Ah, mas o Lucas, não, ele fala de filosofia. Não mas se alegrar, né? não se alegrar com os demais. E isso é uma coisa assim que o dinheiro não... Agora falando assim do Jean, né? De você. Acabou a pilha? Agora falando assim de você. Então, vamos... Deixa Dinheiro eu não falar compra dele. humildade. Dinheiro não compra humildade. De compromissidade, Não, falando assim do Jean. Às vezes eu vejo assim, o Jean, o Gustavo. Às vezes eu vejo os caras, eles assim, fizeram... organizaram uma conferência. Organizaram um retiro, né? Organizaram isso e isso. E eu tenho que ser humilde, né? Que eu não tenho essa capacidade que eles têm, né? Eu mesmo não me vejo assim, no sentido assim de administrar ou liderar um grupo, organizar. Então eu acho que a gente tem que ser humilde de enxergar até onde a gente pode ir e se alegrar, né? Com os talentos das pessoas, né? Quando a gente não foge desta humildade que a gente tem, aí a gente se deixa dominar, talvez por uma inveja. Eu não sei vocês, mas acho que a gente já viu aquela ilustração, né? Geralmente nos desenhos, nos filmes passam. Geralmente é a própria pessoa, né? Um Matheus ruim e um Matheus mal, o bom. É um falando de um lado do outro. E muitas vezes, por exemplo, quando eu prego, confessando algo, às vezes vem aquele sentimento, nossa, eu preguei demais. eu fui o melhor. Sensacional. Descobrimos um pecado. Olha, o Matheus tem um pecado, gente. Descobrimos um. Vem esse sentimento. Aquela soberba. Luxúria. Luxúria. Soberba. Então tem que ser sincero que vem, não sei o que vem de vocês. Mas ao mesmo tempo a gente tem que tem que entender que a gente fez aquilo não é pela nossa capacidade intelectual, também foi pela capacidade, mas pela maioridade, pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, a gente não ia lembrar nada, não ia saber de nada, não ia saber, Deus pode tirar até a nossa mente, né? Então é sempre lembrar disso. Eu acho que a tentação a inveja é uma tentação, que acho que todos nós sofremos. Estou falando da pregação, mas eu acredito que todos nós somos tentados nesse sentido em algum momento.
Se a gente não saber dominar, né, esse Jean mal que tá... Você sabe que isso que você citou, por exemplo, aí para pegar o gancho disso que você está falando, do lance da conferência, dessas organizações, Sim. sabia que isso é um desafio enorme para lidar com esse tipo de sentimento? Porque é nesse momento, por exemplo, que você tem de lidar com as suas limitações. E aí é quando você enxerga que você precisa daquilo que o outro é melhor. Verdade, Porque algumas pessoas não conseguem, e aí a coisa tende a dar errado. Eu já trabalhei com pessoas, por exemplo, que não tiveram esse senso, e aí queriam fazer tudo sozinhos. Porque queriam esse lance da glória, de tipo, falar, não, eu fiz. Então, esse é um desafio. É você perceber que em determinada coisa você tem limitações que o Lucas vai preencher, que o Matheus vai preencher com algo isso melhor. tá dentro do nosso podcast aqui, porque se o primeiro foi bom, não foi por causa de mim ou do Matheus, foi por causa de todos que participaram. Né? Todos ajudaram no seu conhecimento. As composições. As composições, né? Eu acredito que a gente não deve perder em todos os sentidos, né, esse senso de comunismo. De como... Não fala isso. Respeito ao Lucas, não fala isso não. Tava tão bom. Não fala, isso é o Mas fim do Lucas. Em nenhum momento eu citei isso, hein, Lucas? Tô em paz com ele. O monarquista que foi falar de comunismo agora. Aí os nossos internautas vão dizer assim, eu já desconfiava agora. Agora eu tenho certeza. Internautas, né? Mas é isso aí. Então, vocês acham que tem algum outro tipo de sentimento aí negativo que o dinheiro, o excesso do dinheiro ou a ausência dele podem gerar numa pessoa? Tem uma frase, agora eu vou citar ele, cara. Vou citar Cheio ele. de frases. Frasólogo. Eu vou citar ele. Quem? Nelson Rodrigues. Olha, Grande Nelson Rodrigues. De novo. a vida como ela é. O dinheiro compra... Quase. O dinheiro compra até amor verdadeiro. Essa é uma frase do Nelson Rodrigues. Cara, será que isso é verdade, mano? Será que isso é verdade? Nosso podcast tá muito Será chique. que o dinheiro compra o amor verdadeiro? Tem uma Será frase que- do Nelson Rodrigues que eu acho sensacional, cara. Eu levo pra minha vida. Que Fala aí. toda unanimidade é burra. Eu acho essa frase sensacional. Mas é bom mesmo. Mas é mesmo. É. Ninguém tá pensando. Se todo mundo pensa a mesma coisa, ninguém tá pensando. Então, mas interessante isso aí. Será que o amor compra até o dinheiro compra até amor verdadeiro? É bem complicado isso, porque Você amaria alguém... Desculpa. Você amaria alguém se ela perdesse tudo? Ou se ela fosse desleixada com relação ao dinheiro? Se ela fosse uma pessoa que gasta muito e aí entra em dívida, fica com o nome sujo, tem complicações. Você amaria essa pessoa apesar de... Será que o... Tem um... Entendeu? Isso me lembra a questão das palavras que se dá no casamento, né? Não é não são palavras originais bíblicas, mas eu acho que isso responde. Quando duas pessoas se casam, falam assim, você vai ficar com ela na alegria, na pobreza, na saúde, na doença, né? Até que a morte vos separe. Quer dizer o quê? Então, o que é mais importante é a pessoa com quem está se casando. Né? Não é não é a saúde, nem o dinheiro, nem nada. É a pessoa. Então, é mais importante. Sim. Do que tudo. Então, o dinheiro, ao meu ver, não compra um amor verdadeiro. eu também Porque isso... Eu também penso que não, porque Aham. essa frase, ela tá aí, principalmente partindo do Nelson Rodrigues, né? Que tinha toda uma questão aí que envolvia essa coisa boêmia dele, enfim. A gente tem uma outra realidade, né? E por essência, o casamento para nós cristãos tem um outro significado. Aham. Né? Talvez ali numa linha bem tênue, né? Num traçado bem curto, mas tem um significado diferente. E aí, quando fala, assim, por exemplo, de amor, a nossa natureza, a natureza humana, ela é gerada pelo bem-estar, né? Então, obviamente, que quando tudo tá bem, tipo, o dinheiro tá bom, você tem dinheiro para viajar, tudo tá bem. Dificilmente você vai ver, assim, um casal, uma família que, quando tudo tá redondinho ali, principalmente a questão financeira, que você não tem dívida, não tem aquela coisa ali, acho que a coisa que mais esquenta as cabeças numa família é a falta de dinheiro. Então, quando tudo tá bem, aquela sensação de bem-estar vai gerar, obviamente, um ambiente bom, pacífico. Mas embora... De felicidade. Então, talvez a frase seja justamente Nesse sentido, nesse contexto, né? De tudo ali estando bem e tal. Porque você vai ter todo motivo para amar. Quando tudo tá bem, você tem dinheiro ali para curtir a vida. Embora eu não seja casado, mas tenho uma experiência, eu vendo meus pais, eu acho que no momento que o casal se passa por um momento de tribulação, um momento de pobreza, né? Eu acho que é nesse momento que se manifesta um amor verdadeiro. Né? Porque é nesse momento que você
vai passar nesse momento de tribulação com aquela pessoa. Porque se não ficar é porque nunca existiu um amor verdadeiro. Sim, então, né? por isso que eu digo que por essência se prova nessas questões. E aí o cristianismo fala mais alto nesse sentido, né? O casamento cristão ele tem uma pegada diferente para isso. A gente, exemplo disso, eu com 15 dias de casado, eu fui mandado embora. A Amanda já estava sem trabalhar e eu fui mandado embora com 15 dias de casado. Então, assim, a gente viveu essa realidade aí, meu. Tipo, e agora? O que a gente vai fazer? A gente tá aqui, 15 dias casado, a gente não sabe nada, não tem emprego, não tem nada. O que a gente vai fazer? Então, é nesses momentos que se prova. Então, acho que é na essência mesmo essa resposta. Então, acho que assim, o dinheiro ele ajuda e ele compra muita coisa. Ele pode não trazer felicidade. Mas a falta do dinheiro também não traz nada, cara. Não traz nada, exatamente. Traz problema. Traz problema, exatamente. A ausência do... A Foi ausência aquilo do que a dinheiro gente também trouxe no não... início. então. Pelo dinheiro hoje estar completamente envolvido nas questões de sobrevivência nossa, a ausência dele só traz problema. Dinheiro não compra felicidade, mas... Exatamente. A gente precisa saber lidar com essa questão. A suficiência do dinheiro ou até o excesso dele tende a ser tratado na nossa vida como algo tranquilo, né? Não pode gerar nenhum tipo de questão na nossa mente, no nosso coração. Mas a ausência dele também é algo que a gente precisa cuidar. A gente tem que cuidar para que não falte, né? É uma responsabilidade também do cristão não deixar faltar dinheiro. As finanças precisam ser bem cuidadas, principalmente no ambiente de família. Então também é responsabilidade nossa manter a mente equilibrada quando nós tivermos a suficiência ou até o excesso, mas também cuidarmos para não deixar faltar, né? Para que a gente... Eu acho que... Na hora que a barriga ronca, né? Exatamente, meu. Aí Suprir é um ato de Tá amor. felizão. Sim. É o amor, né? Suprir é um ato de amor. É. Se a pessoa tem um hobby, sei lá, ela gosta de pintar, aí eu vou lá, trabalho e compro, sei lá, uma tinta que ela quer, isso aqui lá. Então é um ato de amor. Mas como é que eu consegui isso? Com dinheiro. Não foi com o poder da mente que eu fui lá na loja, não, foi com dinheiro. Sim. Então suprir, utilizar o dinheiro é um ato de amor. Pode ser um ato de amor. Eu acho que, traduzindo tudo, acho que o grande segredo da vida cristã é o amor, né? Eu acho que é tudo. Tudo deve ser baseado. Eu acredito que se um cristão, Deus der riquezas para um cristão, como o Coreia falou no início, não é somente para ele desfrutar das riquezas, mas também para abençoar as pessoas. Se houver um cristão rico, é para ajudar os pobres também. Ajudar os necessitados. Porque ele não pode estar como o tio Patinhas, né, nadando só no dinheiro, desfrutando só para ele, né, para as outras pessoas. E também tendo sabedoria. Né, eu acho que é pedir sabedoria a Deus, como o Tiago fala, né? Se falta sabedoria, peça a Deus que Deus vai dar. Sabedoria como a gente deve organizar, né, administrar esse dinheiro. O amor também, por exemplo, na questão dos dízimos e as ofertas. Eu acredito, para mim, na minha opinião, né, eu acredito que eu não vou ser menosprezado por ninguém, eu acho que o dízimo não é uma obrigação do fiel, ele é um ato de amor, né? Ato de generosidade da pessoa. Por exemplo, se eu participo desta congregação, eu desfruto dessa congregação, então eu quero abençoar essa congregação, eu faço parte dela. Então, a minha visão de dízimo, não estou sendo contra o dízimo, mas talvez a minha visão sobre o dízimo seja um pouco diferente, não uma obrigatoriedade, senão eu vou estar roubando a Deus, né? Não que eu estou falando disso, mas na questão de amor, né? A generosidade. Acredito que seja isso. Sim, assim, empregar sempre o amor na ação que você utiliza do dinheiro, né? Nunca no dinheiro propriamente dito. Para não fazer, acabar não incidindo como na passagem do jovem rico, né? Em que ele dizia seguir todos os mandamentos, tá? Mas aí quando Jesus fala, olha, então vende tudo que tu tem aí e me segue. Aí ele vai embora triste. Por quê? Porque o amor dele, ele seguia todos os mandamentos, mas o fator principal, que era o amor, estava empregado no dinheiro. E uma coisa que o dinheiro não compra, não sei se vou concluir já, né? É a amizade, que eu estou aqui com vocês no dia do amigo. Ah, que bonitinho, que bonitinho. Eu não queria falar não, mas eu fui pago. Recebeu um cachê de convidado. Desculpa.
Tu só fazendo, meu Não amigo. entrega, meu. Aqui é tudo verdadeiro, gente. Amigo é coisa para se guardar debaixo de stat service. É isso aí, galera. Então podemos vamos concluir? Vamos concluir. Eu nem sei quanto tempo a gente tá falando. Acho que mais de uma hora já. Muitos. Falamos muito. Conclui aí, Coreia. Vamos embora. Então, agradecer todo mundo que assistiu, né? Muito obrigado. Quem chegou até o final, quem não chegou também. Eu acho que muita gente não vai chegar, né? Deve ter ficado Muita gente muito ficou pelo longo, caminho. né? Devia ter falado para colocar no YouTube lá, vezes 2, né? Pra ir bem rapidão. Vai bem rapidinho, gente. Tem um recurso lá, pra quem não sabe, pra adiantar dois. assim um vídeo. Tem lá O próximo vídeo aí. 1.25, 1.5. Então adianta aí pra ver, tal. Se você não se já tiver sem faz mal, tempo. Pra quem não tiver tempo pra ver o videocast, pode acessar lá o Spotify também, tá? É áudio, a gente é. tá no Spotify, Saleiro Coreia Cast. vai colocar nesse Então coloca aí no descrição do Bluetooth. vídeo. Coloca no Bluetooth do carro, coloca no celular e se você puder, né? Usar fone de ouvido no trabalho. Ouça a gente lá, segue. E no YouTube aí, vamos dar uma de blogueirinhos. Aham. Se inscreva Se aí. inscreva no canal, ativa o Liga aí embaixo. sininho, tá bom? E se Dá um possível recado ainda aí, deixa um Aqui é, o, comentáriozinho. aqui é o blog do Vila. Nós somos prolixos. Somos muito. Quero agradecer também Agradecer, Matheus. as pessoas que fizeram um comentário no nosso primeiro áudio, né? Agradecer a Aline, que é a minha amiga lá de Santa Catarina. O Vladimir, que escreveu assim: só a mão de Deus, parabéns, continue com o bom trabalho. Obrigado. Valeu, Vlad. O Vitor, que é daqui da igreja, falou: que da hora, sou um dos que o Jean discutia quando for para falar assuntos mais light, me chamem. O meu tio Silvio falou assim: parabéns, rapaziada, Matheus é meu sobrinho, de sangue e coração. Pergunte para ele o porquê. Por quê? Porque ele também é operário do coração. Esse projeto já nasceu grande. A minha mãe falou: eita, que bate-papo produtivo. Já estou esperando o próximo. Obrigado, mamãe. Foi o primeiro a comentar. O Davi, da Igreja Presbiteriana, né, falou assim: muito massa, queridos. A Tatiane, lá da minha igreja, do Parque Suário.